Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula por aqui. Hoje nós vamos fazer este projeto maravilhoso. Ele é feito com um painel da capa de máquina de costura da Fuxiques e Fricotes, e em que nós vamos transformar essa capa de máquina de costura numa mala para nós levarmos a nossa máquina de costura ou outras coisas que vocês decidam. Então, aqui este foi feito com o painel dos ratinhos. Eu tenho ali outro que eu já fiz com outro painel, já vos vou mostrar. Aqui nós temos um bolso que dá para colocarmos réguas, agulhas de tricô, etc. Aqui deste lado temos outro bolso desses. Na parte de trás nós temos 3 bolsos, como vocês podem ver aqui, 3 bolsinhos, e ainda temos aqui um bolso extra que dá para levarmos o computador ou outra coisa do género. Aqui dentro cabe uma base de corte, uma máquina de costura, um mini ferro e ainda tem mais um bolsinho aqui onde vocês podem colocar o telemóvel, a carteira, etc. E pronto, é este projeto maravilhoso que nós vamos fazer hoje. Espero que gostem e venham daí aprender. Vamos começar por falar dos materiais. Esta é a capa, portanto a capa aqui da nossa máquina de costura que nós vamos transformar no saco. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar ao meio a capa e vamos cortar exatamente no meio. Depois nós vamos colar ou acolchoar na manta, como vocês preferirem. Eu aqui colei e vou fazer uma costura à volta. De seguida, na medida de 47 cm por 35, nós vamos cortar um dos nossos tecidos secundários e vamos também colar na manta. Este tecido aqui vai ser para o bolso, para o computador, tá bem? E vamos precisar também de forro na mesma medida. Agora, para as presilhas que nós vamos usar para fechar o nosso bolso do computador, nós vamos precisar de 2 vezes a manta e 2 vezes o tecido na medida de 7 cm por 20 cm. Para o bolso interno, nós vamos usar este quadradinho do nosso painel, vamos colá-lo na manta, já está aqui numa manta mais fininha, está bem? Eu ali usei o estabilizador, aqui podem usar a ciselina ou a guata, colamos na manta e colocamos já com o tecidinho para o forro. Para aquele bolsinho que fica na parte de baixo, nós vamos também recortar, colar na manta e pôr já com o tecidinho para forro. De seguida temos as nossas laterais e eu aqui nas laterais eu colei e trouxe assim para vos explicar o que é que nós vamos fazer. Então, basicamente, estas laterais elas são arredondadas porque elas eram para usar então na capa da máquina. O que é que eu vou fazer? Eu já colei aqui à manta, mas vocês podem fazer isto antes de colar. Nós vamos cortar aqui onde começa a curva, tá bem? Portanto, onde começa a curva aqui, vou ver que aqui começa a arredondar, começa a fazer uma curva, nós vamos cortar as duas, assim, desta forma, deixem-me só aqui alinhar para ter a certeza que fica certinho, nós vamos cortar esta parte arredondada. Pronto, e agora já temos os nossos bolsos laterais, está bem? E precisamos também de forro para os nossos bolsos laterais. Agora a parte do fundo. Na parte do fundo nós vamos precisar de estabilizador, do tecidinho para a parte do fundo e do tecidinho para o forro. Qual é que vai ser a medida? A medida vai ser por 24 cm por 1,20 m, está bem? 24 cm de largura por 1,20 m. E isto vai ser para tudo. Portanto, para o estabilizador, para o tecido principal e para o forro. Aqui eu já colei um dos tecidos ao estabilizador, depois se vocês quiserem podem também fazer uma costurinha. E por fim, não esquecer que nós vamos precisar de 2 tecidos aqui na medida aqui do nosso painel, portanto da metade do nosso painel, que vai ser então os 37 cm por 50, vamos precisar da medida de 37 cm por 50 duas vezes para fazermos o forro da nossa mala, tá bem? Agora, o que é que eu vou já fazer? Vou começar a fazer os bolsos e vou-vos explicar como é que nós vamos costurar os bolsos. Vamos começar pelos bolsos laterais. Então, direito com o forro e costuramos em cima e em baixo. Vamos fazer isto nos 2 bolsos. Feita esta costura, viramos, portanto, pomos para o lado direito e vamos rebater a costura. Pronto, os bolsos laterais estão prontos, vamos passar ao próximo. Agora o bolsinho principal, direito com direito e vamos costurar em cima. Feita esta costura, a gente abre a peça, vira e rebatemos também aqui em cima. Então, vamos pôr este aqui para trás e vamos fazer aqui uma costurinha em cima.
Agora aqui, vou fazer aqui também uma costurita em baixo, é só uma costura de segurança para depois isto não fugir. Vai ser mais fácil depois mais à frente quando for aplicar o bolso. Feito isto, eu já aproveito para tirar este excesso. Agora aqui as nossas presilhas, então, direito, assim, direito com direito, dobradinho ao meio. Posicione, se quiserem podem colocar um alfinete. Vamos costurar toda a volta e deixar apenas aberta em cima. Feita a costura, nós vamos aqui já com a tesoura neste canto e neste tirar este excessinho para deixar assim aviosado. Vamos virar. Agora que está tudo viradinho, empurrei aqui bem os cantos, nós vamos fazer uma costura toda à volta. Agora o bolso interno, então vamos posicionar direito com direito, costuramos tudo à volta, deixamos uma abertura aqui na parte de baixo para virar. Vamos virar a nossa peça, empurramos bem os cantinhos. E agora o que é que nós vamos fazer? Aqui na parte de baixo onde está a abertura, nós não vamos fazer nada, vamos só colocar aqui os tecidinhos para dentro, tá bem? Se quiserem podem passar com o ferro para vincar aqui mais e colocar aqui melhor para dentro. Na parte de cima é que nós vamos fazer uma costurinha. Então, onde é que nós vamos costurar agora? Nós só vamos costurar agora aqui assim em cima. O resto não costuramos, deixamos assim como está. Pronto, e vamos passar agora para o bolso do computador. Agora, no bolso do computador, nós já temos aqui o bolsinho colado à manta. Vamos posicionar o forro por cima desta forma e vamos costurar na parte de cima do bolso. Portanto, aqui. Feita esta costura, nós vimos aqui com a tesoura e tiramos o excesso da manta. Portanto, tiram só da manta, está bem? Este excessinho da manta, porque senão nós agora quando fizermos a outra costura para rebater, este excesso vai ficar ali a notar todo. Então a gente vem aqui e tira o excesso da manta. Pronto, já está. Agora viramos, abrimos, viramos e vamos rebater esta costura aqui. Então empurramos este tecido todo lá para trás e fazemos aqui uma costurinha. Aqui na parte de cima já está costurada, eu tive que passar aqui novamente com o ferro porque ela estava a querer descolar. Agora vou fazer assim, vou fazer aqui uma costurinha em baixo só para fixar. Corto este excessinho de tecido. Agora vou posicionar aqui este bolsinho com as 3 divisórias. Como é que eu vou fazer isto? Vou alinhá-lo bem aqui na lateral. Então, esta linha aqui vou alinhar com a lateral e esta linha aqui também vou alinhar. Pronto. E alinho aqui com o fundo. Agora, primeiro que tudo, vou já costurar aqui as laterais para eu garantir que fica mesmo bem centrado. Agora, faço aqui uma costurinha em baixo. Feito isto, vou cortar os excessos que possa aqui haver. Por exemplo, deste lado tem aqui este excessito e do outro lado também. Agora, o nosso bolso tem aqui estas linhas, portanto aqui quando faz esta combinação forma aqui estas linhas. Nós vamos fazer uma costura desde aqui, passa por cima desta linha toda e está cá abaixo. E aqui também. E temos os nossos primeiros bolsos já formados, já temos aqui 3 bolsinhos. Agora vamos pegar na parte de trás da nossa mala. Então a parte de trás vai ser aquela que tem o tracejado. Portanto, esta aqui, esta é a parte de trás da nossa mala. E nós vamos agarrar aqui na parte do computador, do bolso do computador, vamos posicionar, portanto, tem que tapar o tracejado, está bem? Mesmo que o vosso desenho fique ali um bocadinho ao contrário em cima, não faz mal. Porque se vocês puserem desta forma, para o desenho não ficar ao contrário, depois vai-se ver o tracejado, cada vez que vocês abrirem a mala, e isso fica feio. Eu fiz isso no outro porque não queria que isto ficasse ao contrário, só que eu honestamente prefiro que fique um bocadinho ao contrário do que se estar a ver o tracejado. Neste aqui não se nota tanto, no outro nota-se mais. Pronto, agora vamos alinhar aqui e vamos fazer uma costura a fixar a lateral e o fundo. Aqui, após nós fixarmos, vocês vão ver que temos aqui este excesso da margem de costura, nós vamos cortar e vamos deixar a nossa peça o mais limpinha possível. O facto de nós irmos sempre cortando este excesso acaba por nos ajudar, porque quanto mais limpinha e organizada tiver a nossa peça, mais fácil é deixá-la perfeitinha. Feito isto, vamos posicionar as presilhas que nós fizemos para fechar aqui o bolso. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou contar aqui, portanto vou medir 10 cm e vou posicionar aqui uma. E do outro lado a mesma coisa, eu meço 10 cm daqui para dentro e posiciono a outra. E agora vamos fixar aqui com uma costura. A
parte de trás já está pronta. Agora vamos trabalhar no forro, porque nós vamos ter que fixar um bolso no forro. Então, aqui tenho um dos forros. Vou dobrar o forro ao meio, desta forma. E depois dobro novamente assim ao meio. Quando eu passei agora aqui por cima, com o ferro, eu encontrei aqui o meio desta forma e o meio desta. Está aqui o meio. O que é que eu vou fazer? Vou posicionar o bolso aqui na linha do meio do saco, tá? Portanto, fica assim desta forma, posicionado aqui no meio. Então, vou encontrar o meio do bolso, está aqui, este vai para ali, e o bolso fica aqui no meio. E vou costurar. Convém colocarmos aqui um alfinete ou dois para fixar, para ele não fugir. Um aqui e outro aqui deste lado. E vamos costurar. Atenção a uma coisa. Quando nós costuramos aqui a parte de baixo, temos que fechar, tá bem? Temos aqui esta abertura ainda, então vamos ter que fechar. Tá, portanto, agora assim que eu passei aqui em baixo, já fechou a abertura. Estão a ver como fica tão perfeitinho? Então, agora temos o forro pronto, os dois forros, está aqui. Temos a parte de trás, também está aqui. Temos a parte da frente, está aqui. Se vocês quiserem fazer aqui algum trabalhado, podem fazer. Temos os bolsos laterais e temos o fundo e o forro. Vamos começar então a montagem. Como é que nós vamos fazer a montagem? Primeiro vamos fazer só a parte de fora. Então, vamos usar isto, vamos usar os bolsos, vamos usar a parte da frente, vamos usar a parte de trás. Guardamos os forros. Como é que nós vamos fazer isto? Vai ser muito parecido com aquela mala de Paris que nós fizemos e já houve pessoas que me sugeriram também pôr os lacinhos de lado para fechar a bolsa, por isso se vocês quiserem depois pôr uns lacinhos para fechar o vosso saco, ponham os lacinhos também, podem pôr fecho em cima, depois aqui vocês podem adaptar, não é? Àquilo que vocês querem. Neste caso, este saco vai ser para pôr a máquina de costura, mas o outro saco que eu fiz, que foi o primeiro que eu fiz, que foi para experimentar, eu vou usar para pôr lãs e os meus trabalhos, pronto, de artesanato, as coisas de ponto cruz, essas coisas todas. Então aí já me dava jeito que o saco fechasse. Mas pronto, isto é opcional. Vamos agarrar no fundo da peça e vamos dobrar aqui ao meio, tá bem? Dobramos ao meio e vamos encontrar o meio. E aqui no meio, com uma tesoura, vamos fazer um piquezinho de cada lado. Vocês podem fazer com uma caneta, se preferirem, tá bem? Agora, aqui na nossa peça, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dobrar a peça ao meio, desta forma, e vamos encontrar o meio e fazer um piquezinho com a tesoura, ou então com uma caneta, como vocês preferirem, tá bem? Encontrei aqui o meu meio, está marcado, e agora na parte da frente a mesma coisa. Vamos aqui, dobramos, é mesmo muito semelhante ao outro saco. E encontramos. Então, eu vou começar pela parte de trás, porque é a parte mais chata, porque tem mais camadas. Vou pôr a parte da frente para ali para o lado e começo pela parte de trás. Vou alinhar o meio do fundo com o meio da parte de trás, alinho, e faço uma costura daqui para este lado, tá bem? Só até mesmo aqui este canto. Agora vou verificar novamente, tá? Perfeitinho. Então, agora que eu cheguei aqui a este canto, eu sei que isto agora parece assim muita coisa, porque isto é aqui um gancho máximo, mas isto é mesmo assim. Não se preocupem, façam com calma. Quem tem máquina doméstica agora se calhar vai sofrer um bocadinho, mas façam mesmo com calma, tá bem? Não se estressem. Então, chegámos a este canto, temos aqui este bolso. O que é que eu vou fazer? Estão a ver que aqui faz este cantinho aqui perfeitinho. Vou posicionar o meu bolso aqui, desta forma. Vou colocar um alfinete ou dois aqui para fixar. E vou fixar o meu bolso na parte de baixo. Então, venho aqui, viro, costuro aqui. Volto a virar. E agora, se vocês quiserem, podem também fazer aqui uns pontos na lateral, que também vos vai facilitar a vida. Estamos nesta lateral. Vou já tirar estes alfinetes. E fixo na outra lateral também. Está fixo na lateral. Estão a ver? Nós já temos aqui o nosso bolso. Vocês podem colocar os bolsos antes de fazerem isto, está bem? Basta medirem aqui o meio, verem quanto é que é aqui, pronto, e fazem antes. Porquê é que eu faço aqui? Porque assim evito que haja aqueles problemas de agora cheguei aqui ao canto e isto não está a bater certo, ou o bolso está mais para baixo ou está mais para cima. Se eu fizer desta forma vai ficar sempre direitinho. Então agora volto a fazer a minha costura. Então já costurei até aquele canto, agora dobro para cá, assim, estão a ver? Olha, é quase como se a gente tivesse a colocar um viés, é muito parecido. E agora costuro daqui para cima.
e vamos abrir para verificar se ficou bem costurado. Tá? Perfeitinho, olhem lá que bonito. Mesmo lindo, lindo. Agora, vamos fazer o mesmo do outro lado. Então, viramos a peça, viro para cá. Vou fazer a costura daqui para cá. Abro para ver se ficou bem costurado, está perfeitinho. E vou posicionar o meu bolso ali. Então, onde é que está o bolso? Está aqui. Posiciono aqui o bolso, vou ver aqui alinhado. Então, alfinetes, vamos a isto. Um alfinete aqui, em cima. Assim, só para garantir isso. Um alfinete aqui em cima. E o outro alfinete aqui em baixo. Pronto, e vou fazer uma costura aqui. Tá. E agora, uns pontinhos aqui na lateral para ajudar a fixar. Pronto. Agora vou tirar os alfinetes e vou continuar a minha costura. Então, vou dobrar para cá. E vou fazer uma costura dali de cima até aqui abaixo. Pronto, e agora vou abrir para verificar se ficou bem costurado e realmente está bem costurado. Vou fazer uma costura aqui à volta, portanto, pegar desde aqui até aqui, tudo aqui à volta, só mesmo para fixar aqui o tecido. Este saco ele é muito fácil de fazer. O que é que ele tem que é assim um bocado aborrecido? Ele é muito grande e por isso é um bocado chato de costurar, tá bem? Mas é para fazer com calma. Então, vamos fazer aqui esta costura a fixar. Feito isto, nós vamos colocar a parte da frente do nosso saco, tá bem? Então, vamos lá. Nós já encontramos aqui há bocado o meio, tenho aqui a marcação, e eu vou colocar meio, este meio aqui, com o meio que eu já encontrei ali. Vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, eu junto, costuro para aqui, depois costuro esta lateral, depois costuro para lá, depois costuro esta lateral. Vamos a isso. Pronto, agora aqui o que é que pode acontecer? Pode acontecer que a gente tenha que cortar aqui algum excesso desta parte azul. Porquê? Porque eu faço isto aqui, esta parte lateral, mais ou menos a olho, deixo sempre um bocadinho a mais. Então a gente corta já este excesso. E aqui também, vamos cortar todos os excessos que a gente tenha aqui. Eu reparei agora que me esqueci da precinta, mas não faz mal, vamos colocar a seguir a precinta. Relembro que se vocês quiserem fazer ter aquela opção de fechar, deveriam ter colocado agora aqui as tirinhas, está bem? Ou então vocês também podem depois fechar com mola Zeman ou outra coisa qualquer da vossa preferência. Vou buscar 50 cm de precinta para cada lado e vamos aplicar a precinta. Aqui a precinta, se vocês quiserem, podem fazer algum detalhe, podem, por exemplo, dobrá-la assim ao meio e costurar. Eu fiz isso no primeiro saco que eu fiz, ou então podem pô-la assim, pronto, como nós costumamos sempre pôr. Como esta precinta é uma precinta de algodão, uma coisa que eu vou fazer é reforçar aqui, dando aqui algumas costuras para fixar e ela não se desfazer. Eu vou encontrar o meio da peça, agora como ela já está costurada é um bocadinho mais chato, mas pronto, não faz mal. Eu alinho este lado com este lado, faço aqui um piquezinho, eu marco aqui com uma caneta e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, assim, desta forma. Agora eu venho com a régua e do meio para cá, assim, do meio para cá, eu marco 10 centímetros, tá bem? Do meio para cá. Então, vou simular aqui para vocês conseguirem ver. Do meio para cá, eu marco 10 centímetros, desta forma, e são aqui os 10 centímetros, e eu vou posicionar a precinta na minha marcação de 10 centímetros, assim, e vou fixar. E faço a mesma coisa ali daquele lado e depois faço a mesma coisa do lado de cá, tá bem? Fazemos isto para os dois lados. Pronto, já tenho a precinta fixa, vamos agora tratar do forro. O forro nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos para a parte de trás. Então aqui nós vamos ter que ter um bocadinho mais de cuidado, porque tem o bolso, então vamos ter que ter mais atenção. Vamos a isto, vamos dobrar ao meio e esta parte aqui vai ser o fundo. Então dobramos ao meio. Fazemos aqui uma marcaçãozinha, pode ser mesmo com a tesoura, aqui um piquezito. Agora fazemos aqui do forro, da parte de baixo também, uma marcaçãozinha de um lado e uma marcação do outro. E
do outro lado do forro também a mesma coisa. Portanto, aqui é só, no fundo, uma marcação. Vamos fazer exatamente a mesma coisa, portanto, vamos unir isto tudo, só que aqui nós vamos ter que deixar uma abertura. Eu aqui aconselho-vos a deixar uma abertura na lateral de pelo menos assim, uma mão cheia, tá bem? Portanto, assim, olha, até vou medir para vocês terem uma ideia, portanto, uma de mais ou menos 15 a 20 centímetros, porque a peça é muito grande, e como a peça é muito grande, deixa uma abertura aí de 15, 20 centímetros, para conseguirem virar à vontade. Então, vamos a isto. Feito isto, vou virar e vou ficar com o lado direito da peça para fora. Aqui está a minha abertura, estou a ver, é uma abertura bem grande para eu poder virar a peça à vontade. Pronto. Agora eu vou colocar o forro dentro da mala. Então, o forro dentro da mala, tá bem? A parte do bolso vai ficar virada também para a parte da frente, que é a parte dos ratinhos, assim desta forma. E vamos alfinetar ou prender com umas pinças, como vocês preferirem, assim. O canto, este canto vai ter que ficar aqui, alinhado com este, ok? O outro canto alinhado com o outro cantinho também aqui. Então, basicamente, o que vamos fazer é alinhar aqui os cantos, ok? Prendam com alfinetes ou molas. Este vai ficar alinhado aqui. Pronto. E este aqui. E o que é que a gente agora vai fazer? Nós vamos costurar tudo à volta. Vamos fechar aqui em cima. Quando tiver tudo costurado, vamos aqui pela abertura virar a nossa peça. Virei a peça, vou aproveitar agora para passar a ferro antes de darmos aqui a última costura, que assim já vai levar aqui tudo ao sítio. Depois de passar a peça a ferro, vou rebater aqui esta costura, tá bem? Vou fazer uma costura aqui toda à volta, aqui na parte de cima, para pôr o tecido do forro para fora e para endireitar aqui. Quando a gente chegarmos aqui à zona das alças, as alças vão ficar para o lado direito e as nossas presilhas vão ficar para o lado esquerdo. Então vamos costurar toda à volta. Já rebati, só nos falta agora fazer uma coisa, que é colocar aqui duas molinhas nestas presilhas. Aqui as molinhas vocês também podem pôr, se quiserem pôr umas molas metálicas, uns botões, etc. Eu vou pôr aqui duas molinhas primo, daquelas plásticas, vou pôr em rosa porque acho que vai ficar fofinho. Vou colocar as molas e já vos mostro o resultado final.